todas as horas, hoje é nosso companheiro de atividades. Ele está aqui para nos abraçar, nos amar um pouco mais, se é possível, e nos ajudar nas tarefas da noite de hoje. Então, nós pedimos a esse amigo que continue iluminando o caminho daqueles que ainda procuram uma casa de orações, uma casa de tranquilidade e uma casa de ensinamentos, para que esses companheiros consigam achar essas casas o mais depressa possível, aliviando o coração e aliviando a mente. Permita, mestre, que os bons espíritos nos acompanhem e que acompanhem o companheiro da noite de hoje, que com bastante tranquilidade vai nos trazer os ensinamentos. E nós, prometendo, estaremos de ouvidos atentos, de olhos abertos, prontos para os próximos ensinamentos. Que os bons espíritos nos acompanhem. Que assim seja. Hoje nós temos um companheiro querido, o Humberto. Som. Nada. Só não tem um negócio. Esse está funcionando. Esse está funcionando. Voltando, mas na Revista Espírita, que recebeu a coordenação de Kardec até o desencarne dele em 1869, ele vai trazer a informação, por isso que nós trouxemos, logo do início, de que Júlio César, aquele que não conseguiu ser imperador, que o Brutus, junto com outros senadores, o assassinaram, a reencarnação de Júlio César foi outro. A informação está na Revista Espírita de 1865, aonde nós podemos ver que as características das criaturas não se alteram de um momento para outro. Outro estudioso que vai falar desse mesmo personagem foi Hermínio Miranda, um grande pesquisador. Antes de Júlio César, a possibilidade, ele coloca como possibilidade, então você tem a reencarnação de Júlio César como Napoleão, mas antes de Júlio César ele poderia ter sido o Alexandre, o Grande, e antes de Alexandre o Grande, o Tutmés III, que era o faraó guerreiro. Veja que isso é uma manutenção de características, ou seja, a evolução dos espíritos, a nossa evolução, ela não dá saltos. Nós não fazemos mudanças radicais de um momento para outro. Nem poderia ser, né? Porque seria um desrespeito à nossa liberdade de escolha. E aí nós vamos buscar primeiro algumas informações sobre a questão da reencarnação. A informação, claro, nós sabemos, não é nova, não é recente. Reencarnação não é assunto de espiritismo. Reencarnação, nós temos as primeiras informações há cerca de 8.000 anos atrás, quando começa com o hinduísmo e o brahmanismo. Mas nós trouxemos um pouco mais para cá, né? Nós trouxemos a condição de como é que o espírito evolui. Já no Antigo Egito se tinha a informação, aonde é interessante notar que na região da Índia, com influência no Antigo Egito, existia a teoria da metempsicose. A teoria da metempsicose é uma teoria que aceita a evolução e a involução. Então o indivíduo, veja, tem uma razão de ser. Por quê? Vamos buscar algumas razões, porque as informações, as situações que nós vamos encontrando na história, ao redor do mundo, elas não são fatos perdidos, as coisas não são acidentais, não são por acaso. Quando existe o expurgo dos capelinos,
E vale lembrar que quando os capelinos... A Capela é a referência porque a Capela é a estrela que fica na constelação do Cocheiro. O planeta que circunda a Capela, eles não viviam na estrela Capela. O planeta que circunda, um dos planetas que circundam Capela, é da onde são originários os tais dos capelinos, que a gente acha as informações no livro, preferencialmente no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, mas para aqueles que gostam mais de estudar ainda, no livro Colônia Capela, que é um estudo feito por Pedro Campos, que também é muito interessante. Quando começa a ver o expurgo não significa o seguinte: nosso planeta está entrando para regeneração, para uma condição de regeneração, saindo de expiação e provas para regeneração, não significa que as pessoas que não são boas serão expulsas do planeta. Não é verdade? Senão vai sobrar só o pessoal aqui do centro. E olha lá. E olha lá. Não é? Não. Levando muita coisa em consideração. Quer dizer, são os absurdos que, né, a gente tudo tem que passar na peneira, não é verdade? O que é um planeta de regeneração? São espíritos que estão se regenerando. Não é verdade? Não são espíritos bons. Não é um mundo feliz. Tá certo? Então, logo, não sendo um mundo feliz, outra coisa, a maioria, hoje, predominantemente, a maioria, infelizmente, o bem não impera. Não é isso? Mas para o bem imperar, ou seja, a maioria imperar, 51% a maioria. Não é verdade? Significa então o quê? Que num planeta de regeneração você tem ainda o mal, porém ele começa a perder expressão para o bem. E os nossos irmãos capelinos, eles não chegou em determinado momento que eles foram chutados para fora. Não é isso, é tão simples entender. Quando você participa de um grupo, e esse grupo, por exemplo, você começa, não é cada um de nós, já deve ter acontecido com todos, você começa a ter outros interesses e esse grupo não acompanha, o que acaba acontecendo? O grupo não precisa te expulsar, você mesmo começa a procurar outros caminhos, não é assim? É a mesma coisa, vibratoriamente é a mesma coisa. Alguns grupos de capelinos não se adequavam mais à condição da vibração reinante. E eles são convidados a virem para o planeta Terra, que estava numa condição ainda primitiva. No total, segundo Pedro Campos, nessa análise, muito boa análise nesse livro Colônia Capela, no total, migraram para o planeta, até porque não tinha tanta gente para gerar tantos espíritos assim. Migraram para o planeta em várias raças mães, então são, em determinados momentos, cerca de 14 a 15 milhões de criaturas, de capelinos, no máximo. 14, 15 milhões, se você tirar 15 milhões desse país, que tem 300, não muda nada. Não é verdade? Quer ver? Até 2025, 50 milhões de pessoas no mundo desencarnarão por causa do problema do álcool. 500 milhões de pessoas até 2025, essa é a informação da OMS, 500 milhões de pessoas desencarnarão, porque vem ao longo do tempo, né? Vem ao longo do tempo por causa do tabagismo. Ao longo do tempo. Né? Essas pessoas vêm cultivando ao longo do tempo, que é mais de 1 bilhão de gente fumando. 50% desencarna por conta do tabagismo. 300 mil pessoas desencarnam por ano, por causa de droga. Se você tirar 15 milhões do planeta, você não muda nada. São 7 bilhões de pessoas. Então, por às vezes, é para que a gente não crie, né? Ou não entre em atmosfera de terror, não é verdade? Porque dá a impressão que, de repente, há um expurgo e as pessoas... Não fica ninguém aqui. Vai todo mundo ser professor de macaco, principalmente expositor espírita, né? Que vai ser o primeiro. Entendeu a teoria da metempsicose, de onde vem? O indivíduo que saísse de um planeta como nós, olha como é interessante, saísse deste planeta agora, nessa condição que nós nos encontramos, nós somos uma raça bonita, não é verdade? O brasileiro, inclusive, sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha, é um dos povos mais bonitos do mundo, por causa da miscigenação existente. Você tem de tudo para todos. É uma beleza. Então são raças muito bonitas. Imagina você, com essa beleza que você tem,
Você sai desse planeta hoje e vai para um planeta primitivo, rudimentar. Qual é a sensação que você tem? Morava no paraíso. Olha a Bíblia. olha a Bíblia. Morava no paraíso, comi da fruta. Olha a Bíblia como figurativamente é real. Comi da fruta do conhecimento. Fui expulso do paraíso. Para onde? Para um local onde eu não só tinha a possibilidade de evoluir reencarnando, como também evoluir. A teoria da metempsicose diz: você pode ir para frente ou pode retornar. Então, criaturas muito agressivas poderiam reencarnar como leões e tigres, ou leoas ou tigresas. Às vezes você até casa com uma. Mas o ponto é... Não resisto ao trocadilho. Aí, o ponto é... Às vezes até casa. Aí, ou então, se o indivíduo fosse assim, descuidado com a higiene, ele reencarnaria como um porco. Né? Ou seja, era como eles entendiam, né? Como eles podiam entender. Aliás, quando Aristóteles leva para a Grécia, para 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? Ele leva para a Grécia a teoria da metempsicose, porque ele vai aprender no Egito, ele arruma uma confusão no meio da rua com um sujeito que chutou um cachorro, que ele disse que era o tio dele reencarnado, então o sujeito estava chutando o tio dele reencarnado. O tio dele não devia ser boa coisa para ter reencarnado um cachorro. Né? Mas o fato é que, veja como era forte essa situação. Mas já mostrava uma coisa interessante. Mostrava, né, de uma maneira clara, que o processo da palingenesia, que é a palavra bonita para reencarnação, estava acontecendo. Né? Era aceito, como a gente disse, já é aceito no mundo, principalmente vindo do Oriente, há quase 8.000, ou por que não dizer, há 8.000 anos atrás. Então não é uma novidade, né? Mas a gente só colocou a título de informação. Olha que coisa interessante. Se você for buscar informações a respeito dos maias, isso é uma construção maia. Eles tiveram o seu auge no fim do século IX. Né? É interessante porque depois os maias começam a entrar em decadência e os astecas começam a assumir a posição, tanto é que quando Cortés chega na América Central, ele encontra já os astecas no auge. Mas essa é uma construção maia, então, que é do século VIII para o século IX. Né? Olha que interessante que eles tinham noções de equipamentos de observação. Quer ver? Isso é um observatório. Olha o detalhe até da janela. É de impressionar. Claro, o sujeito não tinha material para construir o telescópio, mas o formato, toda a estrutura, né, é uma estrutura de uma construção maia. Da onde é que vem o design? Se este design daqui é atual, o sujeito lá não podia captar o design daqui, concorda? No futuro, ele só podia ter uma coisa na sua mente espiritual, ou seja, o espírito, no seu conhecimento, tinha que ter o design de algum outro lugar. Prova incontestável da chegada de seres, de migração de seres para o nosso planeta. Não necessariamente que vinham em naves, etc., mas criaturas que reencarnavam aqui e traziam conhecimentos, só que não tinham material suficiente para produzir e acabavam produzindo coisas que ficavam semelhantes àquilo que a gente consegue fazer hoje. Aliás, pessoal, se a reencarnação não existisse, a gente estava aqui de tacape na mão, se é que estava de tacape. Porque, na realidade, se você tirasse uma geração toda e colocasse uma geração nova primitiva, continuava da mesma maneira, a evolução não aconteceria. Por que a evolução acontece em nós? Nós somos essas criaturas brilhantes que nós somos. É simples, porque você tem o conhecimento das últimas existências, está embotado. Tanto é que muita gente aqui, não é difícil a gente pescar esse tipo de informação, muita gente aqui tem uma formação completamente diferente de um assunto que trata com a maior tranquilidade, como se tivesse profundo conhecimento. Por exemplo, um indivíduo fez medicina e, de repente,
ele discute com um advogado com um nível de conhecimento que ele não tem, mas que ele não sabe de onde ele tira. Da onde está isso, se não nele mesmo? Todo esse processo está no subconsciente profundo, porque nós temos o inconsciente da reencarnação e o inconsciente profundo, onde estão todas as reencarnações. E isso, dependendo da sua necessidade, a gente não vai se lembrar o que foi, mas como a informação está aqui, a gente põe para aquilo que depende da necessidade, e essa informação pode brotar, não é como brotam em nós as nossas tendências. Veja que se ela não existisse, a situação por si só não se explicaria o processo evolutivo de chegarmos aonde nós estamos num curtíssimo espaço de tempo. Por que num curtíssimo espaço de tempo? Se a gente for olhar a questão do Homo sapiens, nós temos apenas 50 mil anos de evolução. E em 50 mil anos, o que não é nada evolutivamente, nós estamos onde nós chegamos. Em 50 mil anos. Que não é muito, concorda? Até porque para trás você tem o quê? Você tem um indivíduo, um projeto de ser humano praticamente em evolução. Para chegar a 50 mil anos atrás, nós demoramos 7 milhões de anos. Desde quando se tem um desmembramento do chimpanzé, considerando, porque a gente sabe que não houve uma evolução do chimpanzé para frente, ele se quebra a evolução dessa maneira. Desde aquele instante, a gente tem 7 milhões no processo evolutivo para os últimos 50 anos a gente chegar aonde nós estamos. É um salto, não é, gigantesco, é uma capacitação do espírito que se mostra cada vez mais positiva em matéria de evolução. Isso também foi estudado cientificamente, principalmente por contemporâneos de Kardec. Camille Flammarion foi um astrônomo, tem várias obras em astronomia, aliás, tem até instituto na França com o nome dele. Era espírita e também psicografava. Várias obras psicografadas por ele, uma delas é Urânia, que ele faz um desdobramento de natureza consciente, vai para outro planeta, e neste outro planeta ele passa a conhecer a vida daquele planeta. E ele nota o seguinte, que naquele planeta os indivíduos que viviam lá, ou que vivem lá, têm 25 sentidos. A gente com 5 já arruma essa confusão toda na nossa vida. Imagina se tivesse mais 20, né, aflorado. Nós temos 22 sentidos, só que aflorados, os mais aflorados são 5, e agora começa a aflorar o 6º, que é naturalmente a condição psíquica, onde com o tempo a gente vai, inclusive, vai se comunicar através do pensamento. Imagina que beleza? Você vai saber o que o outro foi, o que ele pensa de você, como ele pensa, como ele sabe o que você pensa dele. Não, não vai ser, porque... não vai ser, porque até... não vai ser, porque quando a gente chegar lá, a gente vai estar com uma moral tão elevada que a gente só vai pensar bem dos outros. E os outros vão pensar só bem da gente. Porque senão seria uma troca de cadeirada o tempo todo, em tudo quanto é lugar que a gente fosse. Mas destaque para ele e o William Crookes, que foi inclusive prêmio Nobel da Paz 2 vezes. Não uma única vez, mas 2 vezes. Muita gente deve ter estudado a respeito do Sir William Crookes, não só a respeito da biografia dele, mas ele é o descobridor do talho, tubo de televisão saiu de descobertas dele, né? O primitivismo do tubo da televisão saiu por descobertas dele, entre tantas outras coisas. E o William Crookes foi chamado pela rainha da Inglaterra, a dona Elizabeth, que disse assim, olha, vamos acabar com esta palhaçada dessa história de espírito, espiritismo e coisa do gênero, que está, não é, invadindo não só a França, mas também parte da Europa. Eu queria que o senhor fizesse um trabalho, uma pesquisa, para acabar com a história dos fantasmas. E ele disse, sim senhora. Durante 4 anos ele pesquisou, e aqui são algumas fotos da Kate King materializada. Se você entrar quiser mais fotos, você entra na internet, coloca Kate King. Esse é um espírito materializado. Num nível de o espírito é Kate King e a médium que está aqui, que cede o ectoplasma, é a Florence Cook. O espírito materializado, nesta foto, o Dr. Gelley está medindo a pulsação dela. Olha a qualidade da materialização, né, perfeita, e ele pesquisou durante 4 anos esse assunto e voltou para a rainha e disse,
para ela, majestade, os fantasmas existem. E aí foi um Deus nos acuda. Evidentemente, começaram a fazer de tudo para ridicularizá-lo na questão de que o óbvio não se tornava óbvio. Aliás, tem uma obra muito interessante que se chama José Arigó, do professor José Herculano Pires. Se você tiver a possibilidade de ter acesso a essa obra, está, aliás, em PDF gratuito na internet. Né? E o espírita gosta de coisa gratuita, não é verdade? Fila de passe, sempre está cheio de gente, não é isso? Que é de graça. Aí o ponto é, o fato, se você pegar, é interessante notar que tem o Zé Arigó, quem conheceu, por isso Arigó, porque Arigó significa matuto. Ele era um matuto. Ele operava as pessoas com a faca da cozinha, que ele pegava no antigo guarda-comida. Alguém lembra de guarda-comida? Não deveria, porque denuncia a idade. Mas o ponto é, ele operava com faca. E certa feita foi um médico de São Paulo, junto com um jornalista, com o intuito de desmascarar o José Arigó. Ou Zé Arigó. E ficava aquela fila enorme na porta da casa dele. E ele pegou e tinha um caboclo na fila, entre outras pessoas. Ele chegou para o caboclo e disse, ele estava mediunizado, disse assim, me dá o canivete de picar fumo que está no seu bolso esquerdo. Não é que ele sabia, né? Tudo bem, mas até aí podia estar combinado. Aí o sujeito deu o canivete, aquele canivetão antigo, enorme, de picar fumo de corda. Ele foi na fila, pegou um sujeito atrás do médico e do jornalista e disse, vem aqui, estende o braço aí. O sujeito estendeu o braço, ele meteu o canivete no braço do sujeito, abriu, sem hemorragia, sem anestesia também, com o canivete de picar fumo, abriu, arrancou um tumor do braço do indivíduo. E não tinha nenhum tipo de hemorragia. Pôs a mão e não suturou. Fechou o corte assim com a mão, enrolou uma gaze e fez assim, ó. Agora você está bom. Eu já tinha desmaiado na hora que o cara abriu o canivete. Né? Imagina ainda o tapinha no braço. Eu já tinha tido uma parada cardíaca no tapinha no braço. Quem dera, né, meu bem? Quem dera. Aí, expositor espírita não vai para o nosso lar. A gente vai para o umbral e diz que está em missão. Não é verdade? Mas muito bem. Aí perguntaram pro médico, né, o jornalista que estava boquiaberto diante da cena, virou para o médico e disse, o senhor viu isso? Se vê. Disse, mas isso aí, o que foi isso? Disse, isso não é possível. Mas como não é possível? Não, isso não é possível. Mas o cara disse, mas foi aqui. Não, isso não é possível. Mas como não é possível? Isso não é possível porque eu estou dizendo que não é possível. Incrível, né? Sabe o que é isso? É o fato de você chegar para uma pessoa, com todo o respeito, só vou usar como exemplo, chegar para um evangélico e dizer que a reencarnação existe. Ele vai dizer que não é possível. Quando essa criatura desencarna, ele vai para o plano espiritual, o que acontece muito com muitos de nós, vai para o plano espiritual e acha que isto aqui é um sonho. Quando vem para cá, se ele se lembra de lá, ele acha que aquilo é um sonho. Fantástico, né? É genial. Sabe por quê? Porque a condição do indivíduo não é agredida. Deus nos ama. Claro, Deus nos ama. Nós não somos agredidos pela divindade. Não é verdade? Saber sobre reencarnação não muda a sua vida. Muda? Não muda. Muda o que você faz dela. O que faz dela é que muda. Não é verdade? Quer ver? Saber sobre o Evangelho não muda a nossa vida. Só muda se a gente usar o Evangelho. Porque saber não muda. Saber sobre reencarnação não muda. Muda se nós formos criaturas que procurarmos fazer o bem. Aí muda.
Porque independente de a gente aceitar ela ou não, ela vai acontecer, porque ela é processo pedagógico, ela acontece. Não é como o sol. Eu não posso dizer que o sol não vai nascer amanhã. Ele vai, independente da minha crença ou não. Porque reencarnação não é uma questão de crença, é uma questão lógica da evolução do espírito. Ela vai acontecer, independente da minha crença ou não. O importante é que eu aproveite o momento que eu estou aqui, se eu sei sobre reencarnação ou não. Não é verdade? Os espíritos disseram isso para Kardec no Livro dos Espíritos. Conhecer o espiritismo é bom para o nosso processo, por exemplo, de desencarne? Mas sim, é bom, é a mesma coisa que você, falando mandarim, ir para a China. Vai ficar mais fácil você pedir comida lá, não é? Você não vai ficar pagando mico na frente do chinesinho. E aí como você vai pedir frango? Você vai pagar, vai passar ridículo, não vai passar ridículo? Não vai. Você vai chegar e sabe se comunicar. Mas ele disse, isso não é o mais importante. O mais importante é o bem que você fizer. Que é isso que vale a pena. Então, quer dizer, se o cara vai achar que é sonho, se não é sonho, não muda absolutamente nada. Né? Mas vamos em frente. Isso aqui não é, foi, né, no período que Kardec estava no planeta, mas na década de 70, esse Michael Sabon, doutores Michael Sabon e Raymond Moody ficaram muito conhecidos no período, né, porque eles se utilizavam de ketamina. Ketamina era um anestésico, um tipo de anestésico que se utilizava na época para a cirurgia. E o que eles passaram a perceber é que um pouquinho mais de ketamina, não uma dose, não muito mais, porque senão você mata. A anestesia que você dá, uma dose um pouco maior, você mata o indivíduo. As pessoas começavam a falar em outras línguas a respeito de outras vidas. E que o espantavam, né, essa relação. E aí apareceram outros grandes pesquisadores. Então, o Joseph Banks Rhine, na Duke University, que é o criador da parapsicologia, que ele começa a desvendar, não é, as potencialidades da criatura nela mesma. Porque muita coisa as pessoas acham que é mediunidade, quando na verdade é potencialidade sua. Né? Sensibilidade, por exemplo, é uma potência, uma capacitação do indivíduo. Não necessariamente é uma mediunidade, não é verdade? A mãe tem uma sensibilidade, aliás, a mulher, né, vem com uma sensibilidade, um desenvolvimento na sensibilidade significativo para exatamente a questão da maternidade. Até pelo cheiro ela reconhece se o filho está bem ou não, não é verdade? Mesmo que o filho, não é o cheiro que se exala do corpo, mas é a condição que ela consegue captar a vibração do perispírito, sem que ela tenha consciência para isso. Então, algumas capacitações que o Joseph Banks Rhine estudou, que ele já desencarnou faz uns 5 anos, na realidade falam da própria condição da criatura. Né? Telecinesia, entre outras coisas. O magnetizador, por exemplo, né? O Uri Geller, que foi um famoso magnetizador, que fez shows na televisão, inclusive aqui nos Estados Unidos, ele é dele. O magnetismo é da criatura. Claro, você também tem a mediunidade magnetizadora, onde junta-se o magnetismo pessoal com o que o espírito cede através do médium. Mas existem criaturas que são capacitadas em matéria de magnetismo e que podem, inclusive, influenciar na saúde de uma pessoa ou, inclusive, numa doença. Ou, inclusive, se você pegar o livro Libertação, você vai encontrar o Silveira lá. O Silveira, ele é um obsessor. E ele usa do magnetismo, porque ele é um magnetizador, para prejudicar a saúde de Margarida, que é a personagem a qual ele está atuando como obsessor, utilizando o magnetismo dele. Quando ele muda a maneira de ver a situação da vida, ele começa a usar dos próprios potenciais dele para auxiliar a Margarida. Até porque o magnetismo é a mesma coisa, aliás, se a gente olhar, a mesma coisa que o dinheiro. Ele não é bom nem mal, ele é exatamente o destino que a gente der dele, não é verdade? Na realidade é a mesma situação. Você não tem uma energia de amor e uma energia de ódio. A energia é a mesma. Sublimada a gente chama de amor, desequilibrada a gente chama de ódio. Mas, enfim, o doutor Ian Stevenson, também um grande pesquisador, é do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia, e a doutora Gertrude Schmeidler, e do Colégio da Cidade de Nova York, e o doutor Brian Weiss, que foi realmente um dos grandes corajosos em relação à questão de publicar
colocar a condição dele. Ele era do Hospital Psiquiátrico de Miami, e na época que ele publica a primeira obra, que é Muitas Vidas, Muitos Mestres, ele colocou a situação do mortgage dele em risco, né? Porque se ele não tivesse feito sucesso com a obra, com certeza lhe cortariam a cabeça, porque se opunha completamente ao tratamento dito convencional. Muito bem. Aí nós vamos encontrando durante a história mais informações. O próprio Moisés, né, criado pelos egípcios, que trouxe a informação para os nossos irmãos hebreus de que toda iniquidade seria punida até na terceira ou na quarta geração. Literalmente, porque na terceira ou na quarta, porque o indivíduo vivia muito pouco. E o fato é que ele raramente conseguiria conhecer o seu avô, que dizer o bisavô. Hoje a gente conhece, né, o avô, e muita gente já conhece o bisavô. Só que os interesses de muitos cortaram o até, e ficou a punição na terceira ou na quarta geração. Ou seja, o seu avô era um aprontão e você descasca o abacaxi por ele. Ou pelo seu bisavô. Quer dizer, eu não escolhi para ser neto dele, na verdade, mas vou pagar o pato por causa dele. Que era ridículo. Na realidade, ele ensinava a questão do processo da reencarnação, aonde nós somos herdeiros e herdeiras de nós mesmos. Se a gente tiver para alguém para reclamar, só tem uma pessoa. Ou para elogiar. Né? Como nós mesmos. Porque nós construímos no processo reencarnatório a mesma coisa de uma existência. Se é uma realidade que o hoje eu construo o meu amanhã, em reencarnação é a mesma coisa. Então, se eu estou descuidado na minha construção, eu não posso reclamar de ninguém, senão de mim mesmo, não é verdade? Se eu estou mais cuidadoso ou mais cuidadosa na minha construção, eu só tenho que elogiar alguém, o meu esforço pessoal. Não posso, porque aí é que reside a justiça divina, que é o livre-arbítrio da criatura. Sem a condição do livre-arbítrio, nós seríamos produção em série, seríamos máquina. E não seria justo. A justiça de Deus está literalmente amarrada no nosso livre-arbítrio. A gente faz o que bem entende, e à medida que se conscientiza e se responsabiliza pelo que fez. É justo, não é verdade? É justo. E à medida que se conscientize, porque não adianta dar lição para quem não tem noção daquilo que está passando. Então é à medida que se conscientiza. E naturalmente vamos vendo outros casos de reencarnação, que é a história daquele cego que estava na estrada, que Jesus ia de Jerusalém para Jericó, e ele ouviu que Jesus estava passando por ali, e ele gritou para Jesus: se quiseres, podes abrir os meus olhos. E Jesus parou e foi até ele e disse: sim, quero que você veja. E ele passou a ver. E os apóstolos perguntaram, porque veja, nós até falamos já numa palestra aqui anteriormente. O IBGE fez o último levantamento no Brasil, no censo, e constatou que o volume de espíritas no Brasil é de 3% da população. Significa que não é nada. Há 6 milhões de criaturas. Talvez dê um pouco mais. No entanto, as pessoas que se disseram reencarnacionistas foram 34% da população. 68 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos, um país predominantemente protestante e também católico, da onde saem as maiores rendas para o Vaticano, é desse país. Os maiores volumes de doações são daqui. 30% se disse reencarnacionista. São 90 milhões de pessoas. É mais gente do que no próprio Brasil, sendo um país literalmente onde o espiritismo tem a sua maior expressão. Interessante, né? Isso também acontecia na época de Jesus. Uma parte da população não entendia o processo. Tanto é que o Herodes Antipas, que mandou degolar o João, porque ele se engraçou com a Salomé que dançou para ele, e que o João tinha chamado a Herodias de adúltera. Você já sabe da história, não? A Herodias foi casada com o irmão do Herodes. E o Herodes se apaixonou pela Herodias.
E aí deram um jeito de colocar o irmão para escanteio. Mandaram lá o irmão se divertir em Roma, etc. Ele foi lá se divertir em Roma e o Herodes ficou com a Herodias. O João, que era o Batista, porque o nome não era composto, porque ele era o Batista porque ele batizava. O Batista vem da crença dos Baptas. Os Baptas eram sacerdotes da deusa Cotito, na antiga Grécia. E antes deles fazerem o culto, eles tomavam um banho com rosas, etc., para se purificar e prestar culto. É da onde vem a origem do batismo. O João, que batizava, chamou a Herodias. Imagina, você chamar a Michelle Obama em praça pública de adúltera. Põe my God nisso, né? Foi bravo, né? E aí a Herodias, né, atravessou. Só que o Herodes, que não era flor que se cheirasse, deve estar reencarnado agora fazendo palestra espírita por aí, etc. Não é isso que você fala. Aí, vamos deixar claro. Vamos deixar claro essa parada. Aí já estou fora. Ele era apaixonado pela filha da Herodias, também, que era Salomé. E aí a Salomé vai dançar para ele numa festa cheia de convidados, que era uma dança altamente sensual. São aquelas danças sensuais de costume que ainda a gente vê em determinados shows, etc. O Herodes ficou assim alucinado e disse para ela: você pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino que eu te darei. Aí ela foi consultar os universitários, que era a mamãe. Foi consultar a mamãe disse assim: eu quero a cabeça do João Batista numa bandeja. E o João dançou. Não teve jeito. Só que ele vai dizer a respeito de Jesus, o Herodes. Ele vai dizer: não é João Batista ressuscitado, porque eu mandei degolar João Batista. Olha que interessante. Eles tinham uma ideia, era uma confusão entre o indivíduo voltar, mas não no mesmo corpo. Não podia ser o João, porque ele tinha mandado degolar o João. O João era um profeta poderoso. Né? E o Herodes tinha muito medo do João, inclusive. Tinha respeito e medo ao mesmo tempo. Era um misto. E ele disse: eu mandei degolar o João. Não pode ser o João. Esse outro profeta é outro sujeito. É outro profeta reencarnado. Que chegaram a dizer que Jesus poderia ser o Elias. Que, na verdade, ele disse: não é o Elias. O Elias já veio e fizeram tudo aquilo que bem entenderam com ele. E os apóstolos, está lá na Bíblia, está no Novo Testamento, entenderam que ele falava do João Batista, que houvera sido o Elias do Velho Testamento. E nesse episódio, os apóstolos perguntam a Jesus: quem pecou? Ele, o cego, ou seus pais? Ou seja, o cego passava por um processo de expiação, ou os seus pais estavam passando por uma prova? Porque imagina 2000 anos atrás você ter um filho com uma deficiência visual. Era um problema. Até porque a lógica imperava, né? Os mais primeiro. Era um problema. Como sustentar aquela criatura que não tinha condição de se sustentar? E ele disse: nem ele, nem seus pais pecaram. Ou seja, não tem um processo expiatório, nem uma prova aqui. O que tem, sim, olha que incrível, ele veio para dar testemunho para o Filho do Homem. Ou seja, o cego estava fazendo uma prova, sim, mas uma prova de fé quando encontrasse Jesus. Era uma prova de fé que o cego tinha pedido para ele quando ele encontrasse Jesus. Que Jesus lhe abriria a visão. É fantástico isso, né? Porque está demonstrando toda uma lógica por trás de uma situação de que havia conhecimento, porém, como hoje a gente entende, né? Muita gente aceita a reencarnação, mas não necessariamente entende como é. Até porque essa era a ideia vaga, né? A ressurreição era uma ideia vaga entre os judeus de achar que o cadáver revivia. Isso era uma parte da situação. Porque Jesus vai mostrar o processo, se a gente for buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, a gente vai ver lá o caso que a gente já falou do Elias sendo João Batista, e quando ele vai ter a conversa com Nicodemos, que era um doutor da lei,
E ele vai falar que era necessário nascer de novo. E que era necessário nascer da água e do Espírito. A água, como era um elemento gerador absoluto, entendia-se que o corpo provinha da água. Olha que interessante, né? Você está falando de há 2000 anos atrás, e quando a gente vai ver a evolução da vida no planeta, a gente vai ver a evolução da vida sendo originada na água. Quer dizer, tinha todo um simbolismo que faria sentido em relação ao próprio corpo. E o Espírito, claro, que era a questão da ele, onde Jesus vai dizer, ele assopra onde quer, né? Ou seja, ele pode se manifestar, ele pode reencarnar aonde quer. E as finalidades, então, da reencarnação? A finalidade da reencarnação são duas. Tem a parte espiritual, aonde se visa o progresso moral e intelectual do espírito, onde nós podemos destacar 3 aspectos fundamentais. O primeiro, de expiação, que nada mais é do que as ações que eu faço, se eu insisto em manter a estrutura mental dentro dos meus interesses, eu expio. Eu tenho a reação como expiação de eu estar repetindo por interesse. Quer dizer, errar por desconhecimento é uma coisa. Errar, tomar conhecimento do erro e continuar habituado nele, se constrói um processo expiatório. Né? É para quem quer. A segunda é a prova, que é um aperfeiçoamento do espírito, e a terceira é a missão, que é mais uma questão de considerar a missão como nossa tarefa. Por exemplo, marido, esposa, pai, filho, etc., são a missão dentro da possibilidade do espírito. A importância da missão vai estar relacionada com a capacidade da elevação do espírito. Então, o indivíduo que venha para ser pai ou mãe, é uma missão que ele se propõe. Um que vem para trabalhar, ser responsável, etc. São missões que a criatura se propõe dentro da estrutura daquela reencarnação. O sujeito pode ter sido um gênio. Ele pode ser um gênio. Ele embota a genialidade dele, por vezes, para reencarnar numa função simples, para exercitar qualidades que ele ainda não teve tempo. Não vai tirar-lhe a genialidade. Ele simplesmente não vai, nesta encarnação, colocar todo o seu potencial para fora. Por isso que a diferença entre tarefa e missão, que a missão a gente entende as criaturas que visam melhorar o mundo, né, que influenciam a sociedade como um todo. E a parte material, que na realidade não é o progresso do universo como um todo, porque é a ação de nós, né, seres orgânicos, que concorre para a obra e progresso geral, aonde os dois objetivos estão unidos. Ou seja, a reencarnação não funciona só para o aperfeiçoamento do espírito, mas também dele influenciar aonde ele está, na sociedade que ele vive, etc., para fazer com que a situação como um todo possa progredir. Não é? Ou seja, a fazer com que a economia gire e assim sucessivamente. Então, se você compra, pode continuar comprando. Porque no final das contas, todos nós somos consumidores. Consumista é enfermidade. Consumidor a gente é. Não é verdade? Quando você compra arroz e feijão, você é consumidor. Consumista é o distúrbio do consumidor. Já é o problema da enfermidade. Mas isso você faz girar a economia. Girando a economia, você beneficia quem? Você e o semelhante. Por isso que trabalhar bem, seja na função que for, dentro do lar ou fora dele, é exatamente contribuir para a melhoria do outro. Não é verdade? Porque tudo aquilo que você faz bem, você interfere na sua vida e na vida do semelhante. E a pergunta que Kardec vai fazer no Livro dos Espíritos: os que seguem o caminho do bem têm necessidade de reencarnar? Ele diz assim: sim, tem, porque são instruções através de lutas e tribulações da vida corpórea. Como espírito, a gente também evolui. Isso aqui é a foto da Meimei, né, materializada. Se você quiser encontrar a figura Meimei, ela é a irmã Blandina no livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O autor espiritual é Emmanuel, é ela materializada. A história de Meimei é muito interessante, a gente conta numa outra oportunidade, mas ela é o pseudônimo que ela usa, que em mandarim quer dizer amor puro. É claro que como espíritos nós também evoluímos, porque quem estuda, quem trabalha, ao sair do corpo físico não precisa desencarnar para conferir. Isso pode ser conferido hoje à noite e amanhã você acordar na boa neste corpinho. Ok? Que aos poucos eu fui descobrindo que espírita não tem pneu aqui nessa região.
Tem reservatório de fluido vital. O pessoal estava enganado em relação a essa questão. Mas o ponto é, essa situação, você não precisa desencarnar para poder conferir isso. Hoje à noite, saindo do corpo, no desdobramento natural, quem trabalha e quem estuda vai procurar os interesses de acordo com a vida que leva. Frustrações, etc., que de repente não faça, quando a gente sai do corpinho, é onde a gente... não precisa desencarnar para conferir a lógica de que a gente vai atrás, é atraído e atrai aquilo que nos interessa. Mas é na reencarnação com a prova do esquecimento, porque a gente teoriza e depois vem para a prática. Olha, eu vou lá no plano espiritual, a gente diz assim, eu vou me encontrar com você, vou me casar, morar numa casinha de sapeta, 16 filhos. Então tá. Aí chega aqui e aí confere se vai dar para encarar essa. Né? É tão simples quanto. Não é verdade? Você confere se dá para encarar essa. Mas é uma realidade, tem uma proposta e a gente reencarna. É fantástico isso, porque a gente faz a proposta e vê até onde isso se solidifica em relação àquilo. Claro, ninguém faz proposta absurda. As nossas propostas são compatíveis com a nossa capacidade de administração. Não tem nem mais, nem menos. É compatível. E aí, qual é a relação da reencarnação e da justiça divina? Né? A gente já sabe aos montes. As provas entre rico e pobre, saudável e doente, né? A justiça que é a preexistência da alma sem essa situação, como explicar as diferenças numa sociedade. E a questão, inclusive, dos laços de família. Né? Como é que ficam esses laços de família que nos mantêm juntos, que são conservados? Se a gente for para o materialismo, é o nada. Morreu, acabou. Vai para o panteísmo, a gente sai do todo, se individualiza, reencarna quantas vezes for necessário e volta para o todo, perdendo a individualidade e enriquecendo o todo. É como vê o panteísmo. Se for no céu e inferno, o céu e o inferno foi tão complicado, porque não ia todo mundo para o céu, ia todo mundo para o inferno. Aí teve um marqueteiro miserável que criou o purgatório e que é um produto fantástico que está há mais de 600 anos vendendo. Né? Não, o cara era bom. Você há de convir que o cara era bom. Né? 600 anos vendendo, porque você vai, passa um calor e é guindado para o céu, aonde você será um exímio desocupado, tocando lira, o que é pior, né? Sem saber tocar lira. Nem Deus vai te aguentar lá, porque é duro. Ou então, olha a situação, né? Qual é a mãe que aceitaria estar num céu de delícias e ver o filho no inferno? Não, perde-se a lógica e sim a reencarnação nos traz a situação de que a gente vive melhor e vive com justiça. Muita paz a todos. Obrigado.